A paz do Senhor, santos, povo de Deus, eleitos do Altíssimo. Essa é mais uma edição do canal Testemunho da Santidade. Estamos aqui para profetizar a palavra do Senhor. Eu quero transmitir o melhor de Deus ao teu coração. Estamos aqui para falar sobre profeta, o ministério de profeta. Efésios 4:11. A uns ele deu a apóstolos, outros a profetas, outros a pastores, evangelistas e doutores. E profeta, ele é um ministério ainda no Novo Testamento. É também um ministério novo testamentário. No Velho Testamento, a palavra em hebraico significa navi ou ketuvim. É uma palavra que significa, de fato, porta-voz, mensageiro do Senhor, o enviado de Deus, aquele que falava em nome de Deus. O profeta, ele falava na primeira pessoa, em lugar de Deus. Era a voz de Deus na terra. Falar em nome do Senhor não é uma tarefa fácil. Falar em nome de Deus, no lugar de Deus, não. Em Jeremias 28, o Senhor diz: profeta é aquele que fala e sua palavra se cumpre. Vocês devem observar, disse o Senhor aos profetas, a Moisés. Em Deuteronômio 18 existe uma lista ali, Deus falando para Moisés quem é o verdadeiro e quem é o falso profeta. Aí quando Jeremias está falando para uma nação rebelde, o Senhor diz: o meu profeta é aquele que fala em meu nome e a palavra se cumpre. Olha, já Moisés, em Deuteronômio 18, o Senhor diz: o profeta que falar e sua palavra não se cumprir será digno de morte. Em Jeremias 28, Jeremias diz: olha, eu enviarei profetas. Jeremias 29, no capítulo depois, Jeremias vai atestar dizendo: mas existe aqueles que falam e suas palavras não se cumprem, porque estes são os homens que Deus não enviou. Eu, o Senhor, não os enviei. Porque ai daquele que diz: assim diz o Senhor, sem o Senhor está falando. Em Apocalipse 19:10, existe uma palavra que mexe com o meu espírito, que diz: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quando nós falamos do estado da profecia bíblica, estamos falando daquilo que testemunhou, daquilo que testificou sobre Jesus. Jesus, ele é falado, ele é anunciado no Velho Testamento. Os profetas do Velho Testamento anunciavam o Messias, o enviado do Senhor, o esperado das nações, o servo de Deus, aquele que viria, o outro profeta, a quem Moisés também anunciou, o renovo, aquele que seria descendência de Davi. Então, quando o Velho Testamento anuncia o Messias, e Jesus ele nasceu de uma virgem, ele entrou em Jerusalém assentado em um jumento. Nos detalhes das profecias, Jesus, sua vida e sua obra foi baseada. E quando nós paramos para pensar assim, sabemos que a vida e a obra de Jesus é um cumprimento profético. Então, quando falamos de profecia, falamos da testificação de Jesus. Então, tudo o que acontecerá também no porvir, relacionado ao nosso Jesus, ao nosso Messias, também está escrito no Velho Testamento e no Novo Testamento. É o Espírito Santo falando na linguagem profética. A precisão nos detalhes sempre foi a marca essencial, a marca oficial das profecias bíblicas dos profetas. No Velho Testamento, o que mais importava era o profeta falar em nome de Deus, ou seja, se o profeta verdadeiramente era o enviado do Senhor. E só poderíamos saber, o povo de Israel só conheceria se tal profeta era o enviado do Senhor, se suas palavras, suas profecias fossem confirmadas, cumpridas. Então era muito importante saber quem era o profeta. Geralmente, quando um rei descobria que tal profecia vinha do profeta renomado, conhecido, então havia um temor, um respeito, uma reverência. Veja que as profecias do Velho Testamento elas são muito precisas, muito detalhadas,
dias, horas, anos, detalhes de objetos. As profecias são muito detalhadas, porque a marca oficial das profecias bíblicas, o que valida as profecias de um profeta, o que torna autênticas as suas profecias, é a precisão dos detalhes. Infelizmente hoje há uma banalização, muitas falsas profecias, falsos profetas, falsas mensagens. E ainda hoje existe sim ministério de profeta. Ainda hoje nós conseguimos encontrar no Novo Testamento o ministério de profeta. Efésios 4:11, Paulo falou que há profeta. Quando você estuda o livro de Atos, você vai se deparar com muitos profetas na igreja. Obviamente, o profeta do Velho Testamento, ele tinha uma singularidade, ele tinha uma diferença ao profeta do Novo Testamento. Ambos tinham o mesmo espírito, mas o espírito do Senhor do Velho Testamento, ele falava de uma forma externa, no barulho de como que no barulho de águas, no barulho de trombetas. Era uma voz que vinha externa, porque o Espírito Santo não estava derramado no interior, selado no interior. Então os profetas do Velho Testamento, eles tinham uma experiência singular. Já no Novo Testamento, para muito mais privilégio. Jesus disse que João Batista, ele é menor, ele é o maior de todos os profetas, o maior de todos os homens, mas o menor no reino, o mais inferior, aquele que não é tão significante, o menos significante no quesito de autoridade, ele ainda tem mais destaque do que João Batista, ainda é maior que João Batista. Então, aquele que vivencia hoje o reino de Deus, na plenitude do Espírito Santo sobre nós, ele tem muito mais privilégio do que João Batista e qualquer outro profeta. Os profetas do Velho Testamento, eles não tiveram o privilégio de ter o Espírito Santo dentro, no interior. E hoje a forma como o Espírito Santo fala é no interior. Então, a profecia de hoje é uma profecia diferente. É a voz de Deus no nosso interior. E Deus, ele quer falar muito através da palavra que já está escrita. Essa é a verdadeira profecia para os nossos dias. Há quem não se conforma com o fato de que no Novo Testamento há profetas. Existem teólogos que não se conformam com a expressão, com aqueles que falam, que afirmam que existe profeta no Novo Testamento. Mas é incontestável, não tem o que se discutir. Não há o porquê indagar sobre isso, visto que o Novo Testamento é explícito sobre isso. Quando você para ver o livro de Atos, você vai perceber em Atos capítulo 13, quando o escritor Lucas disse, olha, havia na igreja de Antioquia profetas doutores, a saber, Níger, Simeão, né? Lúcio, Paulo, Barnabé. Então, profetas, como acabei de falar, de uma forma diferente do Velho Testamento, mas profetas, homens que falavam em o nome do Senhor, homens que falavam em nome de Deus, que transmitiam profecias dadas pelo Espírito Santo. Em uma dessas profecias, em Atos 13 diz, se levantou algum profeta entre esses profetas que Lucas descreveu, e assim o Espírito Santo disse, apartai-me, diz o Espírito Santo, a Paulo e a Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Em Atos, no capítulo 11, também há outra profecia. Em Atos 11, 27, Lucas descreveu dizendo, e profetas desceram de Jerusalém à cidade de Antioquia. E um desses profetas, Ágabo, profetizou que haveria uma fome muito grande em toda aquela região. Fome essa, segundo o escritor Lucas, que se cumpriu numa escassez. Então, houve uma profecia dita por um dos profetas que vieram de Jerusalém a Antioquia. E profecia que se cumpriu. Então, o ministério profético no Novo Testamento, na igreja, existiu, existe porque a igreja existe, permanece, e o Espírito que estava sobre a igreja na época de Atos permanece hoje. Então, amados do Senhor, os dons são reais, os dons ainda estão em vigor. O que importa é que você
dê lugar, dê espaço ao Espírito Santo. Em Atos 21:8, o mesmo profeta Ágabo, ele também entrega um recado ao apóstolo Paulo. Paulo está na casa do evangelista Filipe, e Filipe tinha 4 donzelas que profetizavam. Então, no capítulo 21, Filipe, provavelmente, ele que tinha um ministério de evangelista, ele que era um dos 7 diáconos de Atos 6, e depois passou a ter um ministério profético glorioso de evangelista, ele agora, provavelmente, já com uma família constituída, com uma família bem abençoada, ele com 4 filhas, provavelmente ele já estava em algum pastoreio. Há quem acredita que ele era pastor de Cesareia. E ele, um homem de Deus abençoado, tinha 4 filhas profetisas que estavam ali a profetizar. E Ágabo estava ali também entre eles. E Ágabo pegou o cinto de Paulo, amarrou as mãos e os pés e disse: olha, assim vão fazer ao homem a quem pertence esse cinto. Estava profetizando que Paulo seria preso em Jerusalém. Paulo, que estava pronto não só a ser preso, mas também a morrer pela causa do evangelho, recebeu o recado, mas foi como um verdadeiro mártir, como alguém que realmente estava ali determinado a pregar o evangelho, independente das circunstâncias. Então, mais uma profecia dada e cumprida. Havia sim profetas, profetisas também. Procure ser um profeta, primeiramente para a sua vida, e para a sua família e para a igreja. Procure vivenciar as palavras de Deus e praticar. Procure transmitir, ser um transmissor das palavras do Senhor. Essa é a verdadeira profecia. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14 que a verdadeira profecia é essa: verbalizar, reverberar a palavra do Senhor, que edifica, consola e exorta. Então, o Espírito de Deus, ele dará àquele que foi chamado a ser profeta profecias. Porque existe entre aqueles que têm a experiência em profetizar a palavra, entre os que pregam a palavra, existe aqueles que vão ser chamados pelo Espírito Santo de uma forma específica para serem profetas, como acabei de falar. Profetas como os profetas do Novo Testamento. E esses profetas, eles têm a sensibilidade do Espírito Santo de receberem profecias, mensagens sobre o futuro, na precisão de detalhes, para edificar a igreja. Eu termino aqui com uma profecia do Novo Testamento muito interessante. O Senhor falou a Ananias, quando Paulo estava cego, depois que ele veio de Damasco, quando ele estava indo a Damasco, ele tem a experiência de ver aquela luz e ficar cego, e o Senhor falar com ele, então, lá na casa de Judas. Então o Senhor disse a Ananias: vai à casa de Judas e procura por um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está cego, está há 3 dias orando e jejuando, e numa visão ele te viu. Vai, põe a mão na cabeça dele e cura, porque ele é um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios. E aí o Senhor falou numa precisão de detalhes, e ainda disse: olha, a casa de Judas está na rua chamada direita. Procura na casa de Judas este Saulo. E falou na precisão de detalhes. Isso é profecia, como profecias do Velho Testamento. Ananias foi, mesmo relutando com o Senhor, porque conhecia, sabia das histórias que falavam sobre Saulo, ele que era um perseguidor da igreja. Ananias foi na autoridade do Senhor, colocou a mão sobre a cabeça de Paulo, ministrou o poder de Deus, e Paulo foi curado, batizado. Houve ali uma comoção de poder. E isso aconteceu por causa do espírito de profecia que testifica Jesus.